passou pela sua cabeça, assim, naquele momento que você já estava perdendo a visão e acabou de conhecer gente que tinha perdido também, né, a movimentação das pernas? O que passou pela sua cabeça? Olha, o que passou pela minha cabeça assim, não vou utilizar realmente a palavra, mas eu pensei, me dei mal, digamos, de uma forma mais comedida. Aí meu pai falou com o assistente social, aí eu entendi por quê daquela fila. Aí o doutor chegou, acalmou meu pai e falou, te entendo, aqui eu tô fazendo o que eu consigo fazer, mas olha essa fila aqui. Enquanto tem o seu filho de 21, eu tenho a dona fulana de tal que tem 60 anos e tá na mesma situação. E não tem agenda, não tem a máquina para fazer o tratamento, só tem uma e para atender todo mundo. Complicado. E a máquina, depois eu vou falar melhor sobre o tratamento, mas ela só dá para usar em no máximo 2 pessoas a cada 7 dias. Uma máquina só dá para usar em 2 pacientes, e aí tem que ficar 7 dias, mais 2 pacientes, para 7 dias, mais 2 pacientes. E só tinha uma máquina dessa. Meu Deus do céu. Aí eu entendi o porquê o tamanho da fila. O doutor falou assim, vou te passar o contato de um grande amigo meu, só que ele atende particular e não é barato, se o senhor quiser, porque aí a partir do momento que ele tiver acesso a essa consulta, lá ele vai direcionar o tratamento e aí o senhor vê se o SUS cobre, se o convênio cobre ou não. Sim. Que inclusive na época não cobriu, foi um dos motivos. Enfim, aí eu saí do convênio, questão jurídica, resolveu, né? Faz 6 anos, resolveu. Enfim. Aí eu descobri o porquê. Eu tô falando de 2020. Tem pouquíssimo tempo? Mas o salário mínimo devia ser o quê? Uns R$ 1.100? 1.000? Por aí? Eu acho que é um pouco mais, eu acho, acredito. Nessa faixa. A consulta do doutor era um salário mínimo. Então, Sistema Único de Saúde, a pessoa não tem condições, eu vou pagar o aluguel e comer ou vou passar na consulta? É uma escolha Complicado, difícil. não é todo mundo que consegue. Não. Meu pai falou, não importa quanto seja, você vai passar nesse cara aí. Aí eu fui. Aí chegou lá, ele falou, bom, você já fez a pulsoterapia, você vai tomar esses remédios, começar o tratamento em casa e te vejo daqui 15 dias. Aí falei, pronto, agora tô em tratamento, tudo certo. Aí em casa, mesmo com remédio, eu não tinha voltado a enxergar do olho esquerdo ainda, e aí começou a avançar pro direito. Nossa Senhora. Aí começou a avançar pro direito. Aí eu voltei lá depois de 15 dias. Aí ele falou, cara, eu não consigo te ajudar mais. Você precisa fazer o tratamento. E aí entra, né, independente da crença, entra Deus aí, né? Independente de cada um da sua fé. E eu tenho uma fé muito grande. Entra Deus aí. A minha mãe é funcionária pública. E aí, esse médico falou, eu tenho um grande amigo, só que ou ele vai te atender particular e é bem caro o tratamento, porque é uma máquina muito cara, uma tecnologia muito cara. Sim, imagino. Ou você tem IANSP? Aí eu olhei na hora, assim, pro lado pra minha noiva, ela falou, você tá brincando? Ele é filho de funcionário público e tá na faixa de idade que dá pra usar. Aí ele falou, mentira, o médico referência no Brasil, o Dr. Erval, é do IANSP. Meu Deus. Ele é referência de NMO no Brasil e me trata até hoje. Então, assim, mais uma vez, Deus, né, na minha vida. E é o que eu falo, pessoal, essa não é a normalidade. Eu sou uma exceção. Eu dei sorte, não é o que acontece. Então, assim, vale a pena aí, SUS, Anvisa, seja quem for, a Câmara Municipal, que eu estive lá no começo do ano, voltar os olhos para essa causa, porque eu sou a exceção, eu canso de falar isso. Não é normal isso aqui. Quando eu vou em encontro de pessoas com NMO, eu me sinto até um pouco envergonhado, porque é normal que eu esteja entre pessoas com deficiência visual ou deficiência motora. E eu não tenho nenhuma das duas, porque graças a Deus as coisas foram se encaixando. Rápidas e você conseguiu atendimento, Isso. porque é uma doença que ela avança, Muito. né? E as pessoas perdem as funções, né? De andar, de enxergar. E aí acaba perdendo um pouco também da confiança. Me faltou a palavra agora, mas ela também atinge o controle do esfíncter, atinge o controle da bexiga, então a pessoa começa a usar fralda. Caramba. É complicado. Então, é o que eu falo. O que eu puder fazer para ajudar a causa... Irã, vai ter um congresso lá no Pará.
Bora, vamos atrás. Vai ter não sei o que, vamos atrás. Vai ter uma passeata de não sei o que. Tudo que eu puder fazer pela causa, eu faço e assim, com a maior felicidade do mundo. Eu faço isso também. Eu também costumo dizer que eu fui muito abençoada. Porque eu conheço muita gente que, né, que tem a minha doença e que fala torto, não consegue abrir o olho, não consegue andar, não consegue mexer a mão. Porque a doença já está numa fase, né, bem aguda, bem evoluída e afetou aquela pessoa de uma forma mais forte, né, mais agressiva, né, enfim. E graças a Deus, depois da minha cirurgia, eu tive alguns episódios, mas até agora eu tô bem. E é isso que aconteceu com você. Você conseguiu ter o diagnóstico no momento certo, porque já pensou se um médico te desse o diagnóstico errado e você tratasse para Acontece uma muito. outra coisa, a sua doença evoluiria e quando você tivesse o diagnóstico certo, talvez já fosse tarde demais. Já era. Eu até falo isso lá no meu Instagram, no TikTok, que um dia a mais para pessoa com doença rara, um dia a menos sem o tratamento, é a chance de uma sequela a mais. Hoje eu não tenho 100% da visão esquerda, porque demorou só um mês. E eu conheci gente na fila que tava lá com óculos escuro, 100% deficiente visual, porque tava esperando tratamento. Meu Deus do céu.